Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 16 de junho, mais uma terça-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, tudo bem? Bom pessoal, hoje nós temos aí mais um dia de movimento de baixa, maioria dos papéis trabalhando ainda próximo ali da estabilidade, mas puxado pro negativo, tá? O Ibovespa, assim como comentado ontem, né, trava na média móvel de 20, abaixo de 168 mil pontos, aciona mais um pivôzinho de baixa, que gera alvo curto no 166.400, e abaixo nós temos uma mínima do tempo gráfico semanal que é relevante, que fica na faixa dos 163.400 pontos, tá? Ou seja, essa região aqui de briga do Ibovespa, para a gente ver se faz uma correção mais para cima ou continua a tendência de baixa no curto prazo, tá? Por enquanto ainda bem fraco a nossa bolsa. Nós temos o dólar na tentativa de formar um fundo ascendente nessas regiões dos 5.060. Abaixo 5.020, mais uma zona de suporte. Para cima ele mira a região primeiro do topo, 5.220. E aí depois a região de 5.280 é o próximo alvo aí do dólar. Petrobras segue um dia mais negativo de 1,74. Vale segue aqui mais lateral ainda em topo, né, dentro desse triângulo de reacumulação por enquanto. Não vejo aí nada para ser feito no momento, tá? Olhando o cenário internacional, um dia mais negativo, tá? Com S&P 500 negociando uma queda de 0,38, testando região de topo anterior, inclusive é o topo histórico. O Nasdaq, uma queda de 1,31 também, testando região de topo anterior. A exceção em alta, inclusive com renovação de máxima histórica, é o Dow Jones, que é o setor industrial, tá? Para confirmar esse pivô, ele precisa fechar lá acima. DXY no 0 a 0. Minério de ferro 0,59 negativo. Brent continua caindo 3,54. Ouro leve alta de 0,74. A prata leve alta de 0,5%. As criptos bem mais parada também, né? Nós temos aí o Ethereum negociando uma queda, de 0,06, Bitcoin 0,96 de queda, Solana 0,04 de queda e Chainlink 0,34 de queda. Olhando ali os ativos dentro do setor de metais, nós temos o ouro negociando forte alta. Apesar da alta, uma alta mais contida, ou seja, um dia ali mais próximo da estabilidade, com as ações negociando em média 2,5%, o cobre negociando uma leve alta de 1%, a prata uma leve alta de 3,5%, urânio bem próximo da estabilidade, negociando em média 1% apenas de alta, o alumínio mais negativo no dia de hoje cai em média 2,5% de alta, platina um pouco mais positivo, mas bem próximo da estabilidade, 1,5% de alta. Níquel bem próximo da estabilidade também, um pouquinho mais para o negativo ali, 1,5%. O lítio mais negativo, também trabalhando ali na casa de 1,5% para baixo. Tá? Voltando para a nossa bolsa. Análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise pro dia seguinte. Tudo bem? Dia bem chato, tá? Bolsa bem água de salsicha mesmo, tá, pessoal? Bem borocochô. Nós temos RADL, segue para baixo, brigando em região de suporte de curto prazo. Faixa de 17,15, né? A zona de suporte. Mais abaixo, mira a região ali dos 16. Para cima, resistência principal, região dos 18,90. Curtíssimo prazo, média móvel de 20, funciona como resistência dinâmica também, tá? Por enquanto não vejo nada interessante para fazer, nem compra e nem venda nessas regiões. RDOR 3 também ainda segue o processo de correção, ou seja, tanto RADL quanto RDOR são dois ativos do setor de saúde, que ainda segue mais fraco no curto prazo, tá? RADL segue uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, próximo alvo para baixo, caso venha a perder 32,30, acionando mais um pivô de baixa,
sugere teste na região lá dos 29, para cima a zona ali dos 36,60 é um bom ponto de resistência e quem está buscando compra pode ser um bom ponto de alvo. Eu particularmente ainda não vejo nada para ser feito aqui nessa região do papel. Os destaques de queda. Braskem cai fortíssimo hoje 10%, tá? Ele chega a negociar abaixo desse último fundo. Por enquanto não vejo nada para fazer, tá, pessoal? Nem compra. E é claro que venda começa a ficar mais interessante, tá? Buscar por regiões de pullback nos próximos dias, olha, com confirmação. Avaliar possíveis vendas em formação de topos descendentes, tentando se aproveitar dessa movimentação de baixa, caso ela venha principalmente fechar abaixo dos 8,04, que seria perder o último fundo dessa sustentação de alta do curtíssimo prazo, porque esse fundo foi o não foi não, ó. Vamos ver ali. Não foi. Ele não renovou a máxima. Ou seja, se esse fundo não renovou a máxima, o fundo ainda principal, olha, ele já está querendo voltar para a tendência de baixa principal, né? Lembrando que a tendência principal dele já é de baixa. Esse topo não é renovado através desse fundo, então esse fundo aqui ele é um fundo fraco. O papel pode se deslocar rápido caso continue essa movimentação. Na região do 7,30 é um bom ponto ali de alvo para quem for buscar por eventuais vendas nesse pullback, tá? Lembrando que média móvel de 20 serve como suporte e resistência dinâmica também, principalmente de curtíssimo prazo, tá? Uzi Minas entra a correção mais forte, né? Hoje negociando uma queda aí de 6,76. Principal ponto de suporte para Uzi Minas fica lá na região dos 8,50, tá? Que inclusive média móvel de 20 também passa nessa região do tempo gráfico semanal, alinhado com o ponto ali de troca de polaridade, que foi esse topo anterior que serviu como resistência também no papel, tá? Tempo gráfico diário, o papel dá uma boa puxada para baixo, expectativa é que continue esse movimento de correção, até porque já subiu muito, a gente vê que começa a cair muito o volume de compra e aparecer vendedores nessa região, não deixando as compras, por enquanto, no curtíssimo prazo atraentes, tá? Qualquer pullback, cara, você pode jogar para os 60, para os 15 minutos, buscando venda nessas regiões de interesse, troca de polaridade por enquanto na faixa dos 10,63 para tentar desenvolver o movimento de baixa aí junto à tendência de curtíssimo prazo. Banco Mercantil, não vejo nada para ser feito no momento, tá? O papel segue uma forte tendência de alta, mas assim como o Vale, passando aí por um processo mais de reacumulação em topo, tá? Ou seja, dificultando qualquer tipo de operações claras aqui dentro dessas regiões, tá? Então, pontos principais aqui dentro dessa reacumulação: suporte no meio do caminho 64,80, para cima região de resistência que fica clara a visualização na faixa dos 85, 86, e aqui no meio não vejo nada para fazer. O volume começa a cair bastante, tá? Tanto de compra quanto de venda, sugerindo um movimento mais arrastado, mais lateral, seja o pior cenário para pensar em tomar risco. Sigma, setor do lítio, né? Assim como a gente viu lá no TradingView, o setor mais em baixa hoje, apesar da tendência de alta do papel, segue o processo de correção, reacumulação, suporte de curto prazo. Deixa eu olhar pelo tempo gráfico semanal, diário não tem muita liquidez. Suporte é a região dos 22,40. Caso avance fazendo mais uma perna de correção para baixo, a faixa do suporte fica nos 15,90. Perdendo os 15,90, pode querer acelerar lá na região dos 11,30. Para cima, região de resistência na faixa dos 35. Tá? Então, por enquanto, não vejo nada para fazer. Quem está posicionado fazendo operação de curto prazo, está protegendo a operação com stop técnico aqui nesse fundo, perdeu essa região dos 15,90, sugere possibilidades, possibilidades não, mas sugere stop em operações de compra nessas regiões, que o papel pode avançar mais abaixo e retestar regiões de topos de curtíssimo prazo lá embaixo na faixa dos 13,20. Tudo bem? Por enquanto aqui no meio do caminho também não vejo nada para fazer. Tá? O papel confirma continuidade de tendência de alta, caso ele venha fazer o fechamento acima dos 39, dos 40, aí busca 43,50, depois 52. Tá? Por enquanto, reacumulando, curto prazo mais lateral, o setor perdeu um pouco mais de força no último mês, ele pode querer voltar a testar mais essa zona de suporte um pouco mais abaixo nos 16,90. Tudo bem?
Fiquem com Deus, um bom descanso e até o próximo vídeo.